Vamos lá. Olha, livro Profecias do Fim do Mundo, esse livro maravilhoso que está cheio de profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Tem na loja Sagrada Face, www.lojasagradafácil.com.br, tipo do livro de cabeceira de todo católico, que você devia dar de presente aí para os conhecidos, aí para os parentes, vou dar um presente de livro católico, de livro da nossa paróquia. A pessoa... não gostei do seu presente, então não vou te dar mais nada. Daqui para frente, só o livro católico, que eu quero a sua salvação. Se você não quer, tchau. É ou não é? Vai dar coisa do mundo. Vou precisando de formação, precisando de salvação, e a gente dando o quê? Presente do mundo? Bom, gente, nós estamos na página 201, nós vamos terminar esse capítulo hoje, vai até a página 202. Mas eu quero que você preste muita atenção, porque senão você não vai entender. Antes de você achar que o Papa, ela vai falar de um Papa que antes de você achar que é o Petrus Romano, já vou dizer para você que não é. Tá? Então, antes de você achar que é ABC, vamos terminar primeiro e depois a gente vem analisando, tá bom? Então vamos lá, a profecia da beata Ana Catarina Medici, revelação de Jesus a ela. Mostrou muita coisa que ia acontecer, mas só que ela, vamos ver se aparece aqui, não aparece a data dela, mas ela é lá atrás, né? Então muita coisa já aconteceu, e outros vão acontecer ainda, claro. Vi que 40 ou 50 anos, se não me engano, antes do ano 2000, Lúcifer deveria sair do abismo durante um período de tempo. Então eu vi uma mulher cheia de majestade avançar na grande praça que estava em frente à igreja. Ela tinha seu grande manto levantado sobre os dois braços, e ela se elevava docemente no ar. Ela se colocou sobre a cúpula e estendeu ao longo da igreja seu manto, que parecia irradiar ouro. A demolição veio a ter um instante de descanso, mas quando eles quiseram voltar à obra, lhes foi absolutamente impossível de se aproximarem do espaço coberto com o manto. Entretanto, do outro lado, aqueles que reconstruíram passaram a trabalhar com uma força incrível. Vieram homens de uma grandiosa idade, impotentes, esquecidos, e depois muitos jovens, fortes e vigorosos, mulheres, crianças, eclesiásticos e leigos, e o edifício logo foi inteiramente restaurado. Então eu vi um novo Papa chegando em uma procissão. Era mais jovem e mais severo que o precedente. Foi recebido com grande pompa, parecia disposto a consagrar a igreja, mas ouvi uma voz dizendo que uma nova consagração não era necessária, pois o Santíssimo Sacramento sempre esteve lá. Então se deveria celebrar solenemente uma dupla festa, um jubileu universal e a restauração da igreja. O Papa, antes de começar a festa, já tinha disposto seu povo, que repudiou e expulsou da Assembleia dos Fiéis, sem encontrar qualquer contradição, uma multidão de membros do alto e do baixo clero. Eu vi que eles deixaram a Assembleia murmurando e cheio de cólera. O Papa tomou a seu serviço todas as outras pessoas, eclesiásticos e mesmo leigas também, mulheres. Então começou a grande solenidade da Basílica de São Pedro. Os homens de avental branco continuaram a trabalhar na obra de demolição sem ruído e com muito cuidado, quando os outros não os viam. Eram temerosos e tinham todo dia uma extrema cautela. Não é Petrus Romanos. É por causa desse final, vou fazer diferente hoje, vou começar do final. É esse final que fala para nós que não é Petrus Romanos. Porque qual é a sequência do fim do mundo, gente? De tudo que nós estudamos aqui, as profecias e revelações reconhecidas pela Santa Igreja. Primeiro é agora, a grande tribulação, Terceira Guerra Mundial, guerras localizadas em todos os países, guerras internas em todos, guerras civis nos países, vai ser tudo destruído. Quando chegar no auge do caos com fome, doença, guerras, barbárie, quando chegar no auge do caos, aparece o anticristo, como se fosse o Cristo Salvador do mundo, só que ele mesmo, foi ele que causou tudo isso. Essa gente já trabalha para o diabo, o pai dele e para ele. Então estão sob a batuta, a nova ordem mundial está sob a batuta do anticristo, tá certo? Ele que comanda a orquestra sinfônica da destruição do mundo, a orquestra sinfônica diabólica. Aí então ele aparece e as pessoas vão cair aos pés dele, vai enganar todo mundo, menos os eleitos, se isso fosse possível. Enganaria se isso fosse possível, os eleitos, mas não vai ser.
E o Senhor não contou lá atrás, estava muito lá atrás, 2000 anos antes, né, que os eleitos iam ser chamados antes, ele ia ensinar os eleitos antes, então eles não iam cair pelo Espírito Santo e pelo conhecimento que era dado também pelo Espírito Santo. Somos nós. Estamos sabendo antes. O Senhor chamou a gente antes de acontecer, a ensinar a gente. Aí, bom, depois disso, então, nós temos que o anticristo vai levar todo mundo para adorar a besta. Ele vai ser adorado e no auge do frenesi das pessoas, ele vai levar as pessoas para adorar a besta, é o diabo. E vão sair de lá com a marca da besta, mas uma turminha não vai querer. De repente, naquela hora, o anjo da guarda do indivíduo dá um peteleco na orelha dele. Peraí, eu já ouvi falar isso aí, esse negócio na mão, na testa... Que esquisito, isso aí é a marca da besta, eu já li isso em algum lugar, tô caindo fora. Às vezes vai ter uma postagem que você colocou aí, a nossa turminha aí, agora na quaresma, começar a divulgar as profecias também, né? Colocar a profecia de volta, não pode deixar de avisar as pessoas, pelo menos uma vez por semana do anticristo, da besta, da marca da besta, tem que estar sempre divulgando. Já divulguei então, mas filho, você alcançou algumas pessoas, agora você vai alcançar outras, ou vai relembrá-las, né? Porque o povo é esquecido. Aí, quem não quiser a marca da besta vai ser perseguido cruelmente, muitos serão mortos porque não vão ter a marca da besta, não vai poder comprar, não vai poder vender e serão perseguidos, a grande perseguição. Quando isso chegar no auge, 3 dias de escuridão, aí vem a ira de Deus caindo sobre a terra, acabou para essa gente, ímpios, iníquos, todos eles vão para o inferno, junto com o anticristo, o falso profeta, o falso papa, a besta, todos vão ser levados para o inferno, 3 dias de escuridão, a ira de Deus caindo sobre a terra. Chuva de fogo, catástrofes, cataclismas, tudo ao mesmo tempo, os demônios todos soltos no inferno, na terra, para levar aqueles que são deles. Aqueles que quiseram seguir o caminho do mundo serão levados para o inferno, se não se converterem, já estão com um pé lá, é certeza. Bom, aí depois disso, então, o que acontece? Vem São Pedro e São Paulo do céu, constituem o último Papa pelos romanos. São Pedro e São Paulo vêm do céu porque a gente não vai ter cardeal para eleger mais ninguém. Olha, nós estamos, pelo que eu estava lendo hoje, o Papa São Gregório, ele estabeleceu, ali no século XIV, esse formato do colégio de cardeais, e eles simplesmente tinham que se juntar e tinham que eleger um novo Papa, e não saíam de lá enquanto não elegessem um novo Papa, eles iam ficar lá no consistório, lá, enfim, lá justamente até eleger um novo Papa. Não interessa tanto a nomenclatura, interessa saber que estão reunidos lá e não saem enquanto não escolheram um novo Papa. Tá? Bom, aí depois disso, nós temos já o quê? Nós estamos no século XXI, esse século XIV, 7 séculos depois. Então, por que é que os cardeais não vão se unir depois, então, reunir os que sobraram para elegerem o Petrus Romanos? Porque não vai sobrar cardeal, por isso vem São Pedro e São Paulo do céu e elegem, então, o último Papa Petrus Romanos. Eles escolhem, são eles que nomeiam, são eles que impõem as mãos sobre o último Papa. Aí depois disso, então, ele prepara Petrus Romanos rapidamente, a igreja já é a volta de Jesus. Não tem mais homens de avental branco. Não tem mais. Isso aí, essa turma já foi. São os iníquos, fazem parte. A maçonaria eclesiástica já era nessa altura. Tá certo? Então, quem é esse Papa? Quem seria esse Papa? Vi 40 ou 50 anos... Se não me engano, antes do ano 2000, Lúcifer deveria sair do abismo durante um período de tempo. Lamentavelmente, 40, 50 anos antes do ano 2000, dali justamente, né, no Concílio Vaticano II, né? O professor, cara legal, professor, mas o senhor é contraditório, professor, desculpa, mas o senhor agora está sendo contraditório, porque esses dias o senhor estava falando aí que tem que estudar o Vaticano II, agora o senhor está falando aí do demônio ser solto no Vaticano II, professor. É que são 2 concílios Vaticano II. Tem gente que escuta de orelha, não sei se está lavando louça, fazendo comida, assistindo novela junto, depois vem fazer pergunta, que a gente já explicou, presta atenção. Presta atenção no que eu estou explicando, todo dia eu estou aqui explicando. Nós tivemos 2 concílios Vaticano II. Nós tivemos o Vaticano II, que é aquele que aconteceu de verdade, que o Papa Bento XVI era ainda o Padre Ratzinger e fez parte lá auxiliando um dos cardeais. E nós tivemos o Concílio Vaticano da mídia, o que a mídia disse que foi. É assim, tem o papado, o pontificado, justamente do Bento XVI, que foi, e o que a mídia diz que foi. Tem o professor Emílio, o que ele é e o que a mídia diz que ele é. A mídia aí, bom, essa já não é a grande mídia, porque o contra mim o negócio é meio velado, que é para não dar luzes para mim, porque eles sabem que aqui é a igreja de Cristo. O Senhor trouxe a igreja dele justamente para as nossas casas, eles sabem disso, então não dão visibilidade.
Tem o que a mídia fala, tem o que é verdade. Infelizmente, quanto mais o tempo passa, mais a mídia não fala a verdade, entenda? E isso não é de hoje, né? Então, tem o Vaticano II verdadeiro, com os documentos dele, e tem o falso. E os documentos do falso? Meu filho, não existe. Está no conhecimento popular, está na internet, está no que dizem que é, está no que esses padres, entre aspas, dizem. Ah, nós somos Vaticano II. Quem não for Vaticano II não faz parte da nossa igreja. Esse aí é o arcebispo lá de Aparecida. Só que assim, então tá, eu faço parte da igreja do Vaticano II, tá, tudo bem, é legal. E vamos falar de sacerdócio leigo então? Tudo bem? Não, né? Porque é assim, essa gente faz parte do Vaticano II da mídia, aquele que não foi, aquele que nunca aconteceu. Então, entendeu? Ótimo. Aí então, infelizmente, esses 40, 50 anos antes daqui, ali na época do Vaticano II. Aí então começa a destruição. História e liturgia, acabam com a missa. Não, o problema não é a missa em latim, é a liturgia que foi mudada. Entenda, a língua não interessa nada. Porque nós já tínhamos aqui no Brasil missal bilíngue, que a pessoa levava o missal lá e ela lia em português, porque o padre falava em latim. Portanto, já estava sendo bilíngue. A pessoa já comprava o livro e ia lá para entender, as pessoas já queriam entender. O problema não é mudar para o português, o problema é mudar o que estava em latim. A parte de latim é completamente diferente. Tá? Então, bom, aí começa a destruição, vão tirar São Jorge, porque tipo, São Jorge não tem base histórica, coitados. Começa esse tipo de coisa, entendeu? E aí, então, eu vi uma mulher cheia de majestade avançar. Eu não, a Ana Catarina Emérita. Você chegou agora, eu não vi nada. Quem viu foi a beata Ana Catarina Emérita. Então, eu vi uma mulher cheia de majestade avançar na grande praça que estava em frente à igreja. Ela tinha seu grande manto levantado sobre os dois braços e ela se elevava docemente no ar. Ela se colocou sobre a cúpula e estendeu ao longo da igreja seu manto, que parecia irradiar ouro. A demolição veio a ter um instante de descanso, mas quando eles quiseram voltar à obra, os destruidores, lhes foi absolutamente impossível de se aproximarem do espaço coberto com o manto. Entretanto, do outro lado, aqueles que reconstruíram passaram a trabalhar com uma força incrível. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que ela viu com um manto que irradiava uma luz de ouro? Nossa Senhora, a Nossa Senhora aí protegendo a igreja. Entendeu por que não conseguiu destruir a igreja? Porque Nossa Senhora veio em socorro da igreja. E quem é que ela coloca para defender a igreja? Vamos lá, quem é que está reconstruindo a igreja? Quem que Nossa Senhora chama? Vieram homens de uma grandiosa idade, impotentes, esquecidos, e depois muitos jovens, fortes e vigorosos, mulheres, crianças, eclesiásticos e leigos, e o edifício logo foi inteiramente restaurado. Então eu vi o novo Papa chegando em procissão. Era mais jovem e muito mais severo que o precedente, e foi recebido com grande pompa. Quem é ele? Quem é esse Papa? Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, a autoridade do Papa João Paulo II é uma coisa impressionante. Você assiste ele falando, por exemplo, com jovens, tem um vídeo dele da homilia que ele fez com os jovens, né, lá esses encontros da juventude que ele fazia. É impressionante. A autoridade dele é impressionante. Você olha para ele e não tem dúvida nenhuma que ele é o Papa. Ao fim, ele está mandando e está podendo, claro. Mas ele é o quê? Ele é consagrado totalmente a Nossa Senhora. Ele tem a mesma consagração que nós temos, aquela de São Luís Maria Grião de Montfort. Por isso que o lema dele é Totus Tuus Maria. Totus Tuus, todo seu, Maria Santíssima. Então ele se entregou, ele se consagrou quando era jovem, ainda ali, não sei se no seminário ou antes, ele se consagra completamente a Deus por Nossa Senhora, ele entrega a vida a Jesus nas mãos de Nossa Senhora. Então ele passa a ser um escravo de Maria, como nós, um servo do Senhor, um servo da igreja. E ele é levado, conduzido. Esse homem, esse santo homem, ele restaura a igreja. Se não fosse ele, a igreja já tinha ido para o Beleléu faz tempo, a gente não está nem aqui, está nem sabendo de nada. Ele restaurou a igreja. Ele viu que os bispos, muitos padres também, estavam simplesmente, muitos bispos e muitos padres já naquela época já estavam da banda de lá, do lado de lá. Ele resolveu falar com os leigos. Você acha que aquele monte de catequese que ele fez toda quarta-feira era por quê? Porque ele resolveu falar com os leigos. Ele resolveu ir nos países. Ele está indo para divulgar a igreja que está assim fraquejando. Essa é a mídia falando. Na verdade, isso foi um golpe que ele deu, um tapa na cara de todo mundo. Bom, não deixavam a voz do Papa chegar ao povo, ele foi ao povo direto.
E não tem o que fazer quando o Papa verdadeiro chega num país, o país para. Lembra que no Brasil como foi, né? Todas as vezes que um Papa verdadeiro veio aqui, o país parou. Então, muito bem, ele foi ao encontro dos leigos e incentivou e permitiu aqueles movimentos todos. Antigamente a gente tinha o quê? Shalom, era quase nada, né? Tinha um outro lá, agora me fala o nome. Depois começou a aparecer um monte de outros movimentos. E ele só incentivando, lançou até um documento para os bispos, dizendo que os bispos tinham obrigação de auxiliar e, inclusive, coordenar ali, fiscalizar tudo mais, mas eles tinham obrigação de acolher esses movimentos. Eu li esse documento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, um grande papa, um grande homem que levantou a igreja, jovem, vigoroso, vamos matá-lo. Matar esse cara. Você percebeu que ele tem muitos anos de vida? O cara é esportista, saudável. Não vai dar para a gente envenenar ele e falar que ele teve o divertículo de não sei o quê, né? Então, vamos matá-lo? E ele incomodava, porque o que ele dizia, a igreja verdadeira, então mandaram matá-lo. E ele sofreu aquele atentado bárbaro no dia de Nossa Senhora de Fátima, e ele disse que Nossa Senhora o protegeu, porque por coisa de meio centímetro que a bala pegasse um pouquinho do lado, ele estava morto. O indivíduo deu um tiro nele a queima-roupa. Bom, meus irmãos, e ele continuou vivendo e continuou levando a igreja à frente e derrubou a teologia da condenação, vulgo teologia da libertação não tem nada, é condenação, e simplesmente continuou levando a igreja, os leigos à frente, movimentando a Santa Igreja, olha, até o final. Dizem que o Papa João Paulo II tinha uma carta de renúncia já escrita. Mentira, né? Se tivesse, virava peça de museu, valia milhões. Essa é coisa da mídia. Você vai pela conversa da mídia, é tudo o contrário do que eles falam. Certo? Então, ele é o Papa que levantou a igreja. Aí, então, olha só, parecia disposto a consagrar a igreja, mas ouviu uma voz dizendo que uma nova consagração não era necessária, pois o Santíssimo Sacramento sempre esteve lá. Nessa hora, nesse tempo, ainda tinha o Santíssimo Sacramento lá. Aviltado, pisado. Vocês viram um pouco aqui atrás, alguns dias atrás que a gente estava lendo, né, que era como se eles pegassem o menino Jesus e com a pátena sangrentamente partissem o menino Jesus em pedaços. Pátena é aquele pratinho que era coroinha, né? Passava quando o padre dava a comunhão, a gente então põe embaixo aqui do queixo da pessoa, porque sempre quando o padre levantava a hóstia, ia levar a hóstia, alguma fagulhinha podia cair. E como cada fagulhinha é o corpo de Cristo, quando tinha consagração, então cada fagulhinha do corpo de Cristo, então aquilo era recolhido. Com todo o respeito do mundo, a adoração do mundo ao corpo de Cristo. Depois o padre ia lá, e então colocava as partículas dentro do cálice, aí ele misturava, põe um pouco de água, de vinho, misturava e tomava. Porque para não se perder nenhum pedacinho do corpo de Cristo, que é sacrilégio. Blasfemar contra o corpo de Cristo. Eu tenho a impressão que hoje em dia as hóstias, elas... Bom, até quando a gente ia na igreja, eu tenho a impressão que mudou a fórmula também da fabricação da hóstia, porque depois eu não via mais essas partículas caindo. Lá atrás, quando eu era criança, na coroinha eu via, mas depois eu não via mais caindo. Então eu acho que mudou, né? De repente a fabricação mudou já para não desfacelar e enfim, né? Coisas da tecnologia aí. Bom, na parte aí da fabricação do pão, né? Bom, você já entendeu. Então, lá ainda estava o Senhor aviltado, mas ainda estava. É o contrário de hoje não está mais. Porque ela tem uma outra profecia que ela diz que vai acontecer isso, que não vai ter mais o Santíssimo Sacramento e que vai ser tão e tão somente um pãozinho. Afinal das contas, esse pessoal está todo excomungado. E uma pessoa excomungada não pode consagrar nada, ele não podia nem estar entrando na igreja, você quer saber? Nem para ser gandula lá, nem para ser faxineiro, nada. Não podia nem pôr o pé na soleira. Quem está excomungado não pôr o pé na soleira da porta, você lá no portão não pode. Cai fora, fica aí fora, fica na calçada. Dá para limpar a calçada? Porque a gente não quer excomungado aqui. Certo? Bom, então ainda tinha o Santíssimo Sacramento. Aí deveria fazer uma dupla festa, jubileu universal, restauração da igreja. Bom, e aí a gente chega de novo. Foi esse pessoal expulso. Essa é uma parte que é mais complexa de explicar. Antes de começar a festa, já tinha disposto seu povo, que repudiou e expulsou a Assembleia dos Fiéis, sem da Assembleia dos Fiéis uma multidão de membros do alto e do baixo clero, ou seja, cardeais, bispos e padres, quiçá diáconos aí talvez, né?
e vi que eles deixaram a Assembleia murmurando e cheios de cólera. Bom, o Papa João Paulo II excomungou uma turma aí, essa é a verdade. Ele excomungou sim uma turma aí. Talvez seja isso que ela viu, tá certo? O Papa tomou a seu serviço todas as outras pessoas, eclesiásticos e mesmo leigas. Não é com o Papa João Paulo II que a gente começa a ver mulher fazendo leitura e o pessoal cede vacante, que absurdo, tem que ser homem, sempre foi homem. Legal, né? A gente foi coordenador de coroinha, né? E eu, professor Milene. E aí a gente juntou, nós fomos em todas as missas do Santuário de Santa Teresinha, todas, em todos os horários, sábado e domingo. Fizemos ali uma romaria, né? Todo sábado, domingo, todos os horários a gente foi, convidando o pessoal a ser coroinha. Apareceram quantos meninos? A maioria era menina. Tinha pouquíssimo menino interessado, 2, 3. O resto, uma renca de mocinha, menino e mocinha. Eu vou falar o que para ela? Sentam, mãe, vocês não podem servir ao altar? O Papa João Paulo II permitiu o fim de papo. Ele sabe o que ele está fazendo. Homem inspirado pelo Espírito Santo, a gente não discute com o Papa. O verdadeiro não. O falso a gente discute mesmo, mas com o verdadeiro não. E olha aqui na visão o que ia acontecer. Tomou a seu serviço pessoas outras pessoas eclesiásticos e mesmo leigas. Tá? Aí então começou a grande solenidade na Basílica de São Pedro. Os homens de avental branco, a maçonaria eclesiástica, continuaram a trabalhar na obra de demolição sem ruído agora e com muito cuidado, quando os outros não os viam, eram temerosos e tinham todo dia uma extrema cautela. Fechou? Fechou o raciocínio? Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui para ela era profecia, para ela foi revelação, porque ela está no século XIX, né? Não, 18. Bom, ela está lá atrás. Aqui em outro lugar tem a data dela. Então, para ela era profético, ia acontecer. Para nós já aconteceu. Sujeito desavisado que não entende o que está acontecendo na igreja, não sabe nada, olha isso daqui e fala, tá vendo? Esse papo é o leão lobo. Piada, né? Piada de mau gosto. Então, meus irmãos, nós estamos na outra parte das visões, porque ela ia falando, tem impressão também, e como ela ia tendo visão, ela ia falando, o rapaz ia marcando. Bom, eu não sei se as visões eram desencontradas, ou se ela lembrava, ou se o rapaz marcava desencontrado, enfim, o escritor lá que reuniu todas as visões que ela foi contando. Então, mas o fato é que nós temos uma outra profecia para trás aqui, que diz que mais à frente já, e aí nós não teríamos mais sacramentos, é um curto período de tempo, nem papa válido, nem sacramento válido. É esse período que nós estamos vivendo. Para nós não parece curto, a gente não sabe nem quando vai terminar, né, exatamente, tem umas ideias aí, né? O senhor falou que é 2028, professor. O senhor falou, o senhor afirmou, estou esperando. Eu estou esperando o senhor quebrar a cara, 2028 eu volto aqui. Pode ser que você não esteja aqui em 2028 já pensou nisso, gafanhoto? Então, a questão é que é a seguinte, isso são 2 estudiosos judeus, né, da religião judaica, convertidos, tudo mais, ao catolicismo, que então eles estudando aí as datas que Jesus cumpriu, tem vídeo a respeito no canal da TV Noção de Fátima, eu pus aqui também, então eles estimam por 2 caminhos diferentes, que seria 2028, outubro de 2028. Professor, ninguém sabe o dia nem a hora, professor. Então, mas ele não está falando nem o dia nem a hora, está falando o mês e o ano. Engraçado, né? Bom, mas isso é a estimativa desse pessoal estudioso aí, Torá, conhece o Torá e tudo mais, né, etc, juntou com o cristianismo e eles concluíram isso daí, tá? Quanto a nós, a gente continua se preparando, certo? O que está para estourar está aí, vai ser muito rápido, isso a gente sabe, com certeza vai ser muito rápido. Lembra que o primeiro-ministro da Alemanha, se você não viu isso no noticiário, quando chegou o ano passado, no segundo semestre, ele dizia assim, pois bem, esse foi o nosso último verão em paz, no próximo é guerra. O próximo é esse ano agora. E nós estamos no verão, mas eles estão no inverno, certo? O verão deles é no meio do ano. Quando a gente vier no inverno aqui, eles estão no verão lá. Olha que o Senhor permitir, gente, o demônio vai fazer estrago. A gente sabe o que vai acontecer. Então que a gente se prepare, em primeiro lugar, espiritualmente, que é o mais importante de tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.